Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo o que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé o curou. Coloca para mim na versão NVI, esse último versículo. Não na ARA, por favor, pode ser na NVI. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Oremos ao Senhor. Pai, a Ti nós rendemos honra, glória, louvores. Como é bom, Senhor, nós estarmos com gente como nós. Gente que ama o Senhor, gente que prioriza estar na casa de Deus. Como é bom estar com a Tua igreja, Pai, que está reunida. Não apenas aqui neste lugar, mas em todo o mundo. Pai, que nessa noite a Tua santa palavra traga ao nosso coração as sementes do Evangelho que possam produzir em cada um de nós frutos dignos de arrependimento. E que no nome de Jesus, essa semente lançada, no mínimo, gere 30 e no máximo 100. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto ele é muito interessante. Porque nós encontramos alguns fatos que não estão nele descrito por um acaso. Lucas, se nós determos minuciosamente ao texto, nós vamos ver que ele colocou várias e várias sinais para que nós entendêssemos aquilo que Cristo fez e aquilo que precisa ser comunicado nos dias de hoje aos nossos corações. O primeiro fato que nós vamos ver no versículo 11, que Lucas traz, que Jesus estava indo para um lugar, e nessa ocasião ele passa a fronteira entre Galiléia e Samaria. É muito interessante nós notarmos que Cristo estava já perto da sua via sacra. Jesus estava próximo da sua morte substitutiva, da sua morte vicária. Por isso que esse episódio é muito importante, porque Jesus estava em um tempo, ou em um momento muito decisivo na sua vida ministerial aqui na terra. É muito interessante nós entendermos isso, porque a fama de Jesus já havia corrido ou percorrido pelos 4 cantos da Palestina, pelos 4 cantos desse contexto onde Jesus viveu. Então, Jesus passando em determinado lugar era imperceptível. Uma das formas que nós entendemos isso é quando Bartimeu ouviu que Jesus iria passar, ele na mesma hora gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós também notamos que quando a mulher com fluxo de sangue soube que Jesus iria passar, ela foi ao encontro. Quando Jairo soube que Jesus iria passar em determinado lugar, ele foi ao encontro. Então nós estamos vendo que o ministério de Cristo estava surtindo um grande efeito. Só que durante esses 3 anos e pouco, 3 anos e meio, todos esses milagres que Jesus fez, precisava apontar para apenas um lugar. E na verdade estava apontando, e é isso que nós precisamos compreender em nossa vida, que tudo que Cristo faz por nós, todos os milagres que Cristo faz, tudo que nós recebemos de Deus aqui na terra, deve apontar apenas para um lugar. Não que Ele é alguém que nos dá porque merecemos,
Não que Ele é dono de uma padaria que nos dá pão quando nós precisamos, ou dono de uma peixaria que nos dá peixe quando nós precisamos. Não, nada disso, meus irmãos. Todos os milagres, tanto na vida desses 10 homens, quanto na vida de todas as milhares, quem sabe, de pessoas que Jesus curou, que o texto não nos relata. E assim como nós, deve apontar apenas para um lugar, que é para a cruz de Cristo. Jesus, quando faz algo para alguém, não é para mostrar que Ele tem poder para curar, mas que Ele tem poder para salvar. Nós vamos ver nesse texto que existem algumas pessoas, e é a grande maioria, que tem apenas fé para ser curado. Mas não tem a fé que é necessária. A fé para a salvação. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso, sobre uma vida de gratidão a Jesus. Uma vida de nós entendermos quem Ele é. Eu falei há pouco tempo sobre isso, como nós entendemos Jesus em nossa vida. Eu posso dizer que hoje é a parte 2 daquele texto que eu preguei há algum tempo atrás. E agora já no versículo 12, Lucas fala sobre a vida de 10 homens que vão trazer o protagonismo nessa história que nós lemos. O texto diz o seguinte: ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, pode ir para o próximo, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos entender duas coisas interessantes nesse recorte de texto que eu li para vocês. A lepra, desde os dias de Moisés, o Senhor, Ele colocou uma lei para que pudesse se conviver com essa doença no meio do povo. Lepra, nos dias de Jesus, assim como nos dias de hoje, é uma doença contagiosa. Mas nos dias de Jesus era uma das doenças mais letais que tinham. Assim como no tempo de Moisés. Então o Senhor, para organizar tudo, criou uma lei civil e disse: olha, vamos construir cidades de refúgio para nós colocarmos essas pessoas que têm lepra. Porque se elas viverem na comunidade com os outros, elas vão passar essa doença e vai virar uma pandemia, algo que será incontrolável e todos serão dizimados pela lepra. Então esses homens, no qual Jesus encontrou, eram homens que estavam segregados da sociedade. Eram homens que viviam um separatismo grande na alma, no espírito e no corpo das pessoas. Porque eles não podiam viver com os demais compatriotas seus. Porque eles tinham algo no seu corpo que poderia gerar morte na vida dos demais. Então, por isso que o texto diz no versículo 12, quando encontraram Jesus, 10 leprosos mantiveram a distância. Na lei de Moisés, era prescrito que o homem que tinha lepra precisava ficar 2 côvados ou 2 metros de distância de quem era são. Mas na tradição judaica diz que quando existia vento, era necessário que ficasse 50 metros de distância entre o são e o leproso. Então, por isso que Lucas diz, eles mantendo certa distância, clamaram por Jesus. E é interessante nessa noite que eu trago para vocês uma analogia que Hernandes Dias Lopes faz entre a lepra e entre o pecado. Porque, na verdade, o pano de fundo aqui não é a lepra dos homens, mas é o pecado. Todos os enfermos que encontraram Jesus, o pano de fundo não era o problema físico deles, mas era o pecado. Porque o objetivo de Jesus é salvar as pessoas. E curar é uma consequência, meus irmãos.
Então nós precisamos olhar agora a lepra como o pecado. E a analogia que Hernandes Dias Lopes faz é muito interessante. Primeiro, ele diz que a lepra causa no corpo do leproso insensibilidade. Aonde existe a lesão da lepra, quando se toca nela, não se sente nada. E da mesma forma é assim na vida daquele que peca. Aquele que é um pecador impenitente, aquele que não vive uma vida para o Senhor, mas sim na multidão dos seus pecados. Quando nós vivemos uma vida de pecados que fazem parte do nosso ordinário, da nossa vida, o nosso coração também se torna insensível para a ação do Espírito Santo. O Espírito não tem acesso de nos convencer que somos pecadores. Então, assim como a lepra, que torna o leproso insensível, o pecado também torna o homem insensível à ação do Espírito Santo, aquele que convence que somos pecadores. Quem sabe, meu irmão, nessa noite você está vivendo em um lamaçal de pecados e não sente nada mais sobre isso. Existe insensibilidade no seu coração. Mas o mesmo Jesus que encontrou os leprosos quer nos encontrar essa noite para nos salvar das nossas multidões de pecado. Hernandes Dias Lopes também diz que, assim como a lepra é contagiosa, o pecado também ele é contagioso. Por isso, irmãos, nós precisamos cuidar com quem convivemos. Eu não estou dizendo que você tem que ser um ET, que tem que estar... Quando eu falei em ET agora, um monte de gente se lembrou do Messi, né? Não tem nada a ver com a Copa. Quando nós falamos em ET, não quer dizer que você não tem que conviver com as pessoas. E claro que pode, mas é a grande questão como nós vivemos. Porque nós devemos entender que o ambiente nos molda, meus irmãos. Por isso que Davi, no Salmo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o pecado, ele é contagioso. Se nós não estamos fortes suficientes para vencer o pecado, não vamos mais compartilhar com a roda que nos faz pecar. A terceira comparação é que assim como a lepra traz marcas no corpo físico, cicatrizes, o pecado também deixa marcas profundas na alma do homem. Nós não pecamos apenas para a nossa carne, não pecamos apenas para a satisfação do nosso corpo, mas o pecado gera marcas na alma que podem custar a salvação do homem se ele não se arrepender. A lepra, como eu falei para vocês logo no início, gera isolamento. E quando o homem é pecador, ele se isola das pessoas e principalmente de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, se você tem pecado, e todos nós temos pecado, ou se você não tem vencido os seus pecados, você não pode se afastar de Deus, pelo contrário, você tem que se aproximar de Deus, porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas quando nós temos o nosso coração endurecido, por causa da lepra do pecado, a tendência é nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça a obra. E por fim, a quinta comparação de Hernandes Dias Lopes é que a lepra, assim como o pecado, causa morte. Quem sabe hoje é uma doença controlável, mas nos dias de Jesus era uma doença fatal. A lepra podia levar à morte física. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o que Paulo fala aqui não é a morte apenas física, meus irmãos, mas é a morte espiritual. O salário do pecado é a morte eterna. E assim como os leprosos, toda a humanidade encontra-se espiritualmente
incapaz de salvar a si mesmo. E somente Cristo pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. E hoje, meus irmãos, eu entendo que nós estamos aqui, quem sabe, como leprosos. Todos nós temos pecados, mas nós não podemos permitir que a lepra nos afaste daquele que pode nos curar e nos salvar. E andando um pouco mais no texto, o versículo 13 e 14 fala sobre uma atitude que nós precisamos ter diante das multidões dos nossos pecados. O texto fala no versículo 13 que quando aqueles homens viram Jesus, eles reconheceram quem ele era. Mas eles não reconheceram apenas quem ele era, mas aquilo que ele podia fazer na vida deles. Aqueles homens reconheceram a autoridade de Cristo e clamaram por misericórdia. Nós precisamos, irmãos, todos os dias reconhecer essa autoridade de Cristo sobre nós. Porque é Cristo que nos perdoa, porque é Cristo que nos guarda de coisas que os nossos olhos nem enxergam. E muitas vezes nós levantamos pela manhã e nem agradecemos porque nós abrimos os olhos e não clamamos por essa autoridade sobre a nossa vida, irmão. Cristo tem autoridade sobre a vida e sobre a morte na sua vida. E nós precisamos reconhecer essa autoridade, assim como aqueles 10 homens reconheceram, os 10 reconheceram. Porque quando os homens clamaram, tem misericórdia de mim, e ao invés de Jesus tocá-los, Jesus declarou uma ordem. Aqui a grande questão é a ordem que o Senhor declarou sobre a vida deles. É que eles se representassem ao sacerdote. Pastor, o que tem a ver com isso? Era o sacerdote que ia curar? Não, mas eles entenderam. Porque todo leproso, para voltar novamente à sociedade, se eles sentissem um sinal de cura, eles precisavam apresentar-se ao sacerdote. E o sacerdote iria examinar as suas feridas e ver se de fato eles foram curados ou não. E se constatasse que eles estivessem curados, ele daria novamente a permissão para que eles voltassem novamente à sociedade. Então aqueles homens imediatamente entenderam. Ele mandou nós irmos ao sacerdote. Certamente ele vai nos curar. Esses homens creram naquilo que os olhos deles ainda não enxergaram, meus irmãos. E é assim que nós precisamos entender a autoridade de Cristo em nossa vida. Muitas vezes os nossos olhos não vão ver, mas se Cristo disse, vai nessa direção, nós precisamos obedecer e crer que no meio do percurso, seja no caminho, no início, no final, ou na metade, Ele vai fazer alguma coisa em nosso favor. Sabe, Cristo mandou você entrar no caminho. O caminho que ele precisa fazer algo, os seus olhos não enxergaram. Meu irmão, continue nessa direção. O que é impressionante nisto é que eles obedeceram antes de ver o milagre. E porque eles caminharam em obediência, no caminho eles foram curados. No caminho eles foram purificados. O que esse episódio ensina a nós, igreja? Que a verdadeira fé se manifesta na obediência. A verdadeira fé se manifesta na obediência. Na vida de muitos, às vezes, não será revelado imediatamente o milagre. Assim como na vida desses 10 leprosos. Mas nós precisamos entender que primeiro o Senhor chama para a obediência. E aqueles que confiam no Senhor recebem os seus milagres. Quem sabe o Senhor tem te chamado para obediência, meu irmão, e você não tem obedecido, porque você não tem visto. Mas aqueles que são obedientes, mostram que a sua fé é manifesta em Cristo Jesus. Nós devemos continuar seguindo o Senhor. Devemos continuar seguindo a Cristo, mesmo quando a nossa lógica é desafiada.
quando as nossas circunstâncias não nos mostram e não nos dizem aquilo, nós precisamos continuar crendo no Senhor. O versículo 15 e 16, para mim, é a chave hermenêutica desse texto. Aqui está aquilo que Lucas quis mostrar para nós. Na verdade, o que não é nem para evidenciar o milagre que Jesus fez, porque nós sabemos que Jesus faz milagres. Mas é para evidenciar a postura que o Senhor quer de nós. O versículo 15 e 16 vai nos mostrar que dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer a Deus. Se nós olharmos, meus irmãos, em números de percentual, de 100%, apenas 10% reconheceu de fato aquilo que Cristo havia feito na vida deles. E o segundo fato importante dessa história, assim como os leprosos, era sobre esse homem, que as Escrituras não nos fala por um acaso que ele era um samaritano. Mas um samaritano, nos dias de Jesus, era uma pessoa que vivia às margens da sociedade também. Então esse cara vivia 2 vezes à margem da sociedade. Um porque era leproso e o outro porque era samaritano. Os judeus, nos dias de Jesus, odiavam, na verdade, desde o tempo de Esdras e Neemias, odiavam os samaritanos. Porque eles não eram verdadeiramente judeus. Eles foram uma ideia do rei da Síria, lá no tempo do exílio, que fez um povo mestiço, que não era verdadeiramente judeu. Então esse texto nos mostra 2 lições. Que existiam 9 religiosos e que existia um estrangeiro. Isso nos mostra que muitas vezes, dentro da igreja, quem sabe, nos grupos religiosos, apenas 10% está com o coração verdadeiramente focado em Cristo. Os outros estão apenas focados nos milagres, naquilo que Deus pode fazer, meu irmão. Estão muito mais preocupados em serem curados, em voltarem novamente para a sociedade, do que entenderem o plano divino da salvação. Enquanto os outros 9 seguiam o seu caminho satisfeito, por causa da cura recebida, esse homem reconheceu que o maior presente da vida dele não era apenas a restauração da saúde, mas era a salvação que ele teve em Cristo Jesus. O bem que você mais precioso que você recebeu de Jesus, meu irmão, não é uma cura, quem sabe. Não é um bem material, quem sabe. Não é o casamento que Deus te deu, não é nada disso. O bem mais precioso que nós temos é a salvação que existe em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que o Senhor operou há mais de 2000 anos atrás. Esse contraste entre os 9 contra 1 nos mostram verdades que os 10 receberam a cura física. Mas apenas um demonstrou um coração verdadeiramente agradecidos. Ah, pastor, o Senhor não espera isso, espera. O Senhor espera que você seja grato, porque quando apenas um voltou, ele disse, não foram 10 que foram curados? O Senhor tem expectativas de você, meu irmão. O Senhor tem expectativa que você o ame. O Senhor tem expectativa que você o obedeça. O Senhor tem expectativa que você honre ao Senhor, não apenas com a sua boca, mas de todo o seu coração. Porque apenas um voltou para glorificar o nome do Senhor. A gratidão daquele homem revelou que a gratidão que estava no seu coração ia além da cura. Ele queria um coração transformado.
Porque o versículo 16 vai nos mostrar que aquele homem prostrou-se aos pés de Jesus. Aquele homem reconheceu que existia motivos para adorar a Deus. E por fim, meus irmãos, Jesus fez 2 perguntas para aquele estrangeiro. Não foram 10? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Sabe o que isso revela para nós, não apenas nos dias de hoje, mas desde os dias de Jesus? Que infelizmente muitos estão na igreja. Muitos estão recebendo a palavra. Glória a Deus por isso, a igreja é um hospital. Apenas pelos benefícios que Cristo pode dar. Mas não desejam o próprio Cristo. Aqueles 9 não desejavam a Cristo. Aqueles 9 desejavam a cura. Aqueles 9, o que eles mais queriam era voltar para o contexto social que eles perderam. O contexto terreno, e eu faço um paralelo. Mas esse único homem não estava preocupado com essa pátria terrena. Ele estava preocupado com a sua pátria celestial. Era muito mais importante ser reconhecido por Cristo do que ser reconhecido pelos homens dessa terra. Era muito mais importante viver o plano da salvação do que novamente voltar o seu contexto social. Aquele cara sabia que isso ia acontecer, mas antes ele precisava ter um coração de gratidão, ter um coração de reconhecimento. É isso que o Senhor espera de nós. Reconhecer que Ele pode nos dar muito mais do que uma cura física. Muito mais do que um bem material. Muito mais do que um filho. Muito mais do que um bom casamento. E o Senhor concluiu. Levante-se. Vá, a tua fé te salvou. É isso que o Senhor precisa concluir sobre cada um de nós quando Ele nos chamar. Sabe por quê, meu irmão? Porque atrás do seu caixão não vai um caminhão de mudança. Tudo vai ficar nessa terra. Tudo o que você adquiriu, alguém vai desfrutar por você. Mas a sua salvação é exclusiva para você. Por isso que importou na vida desse samaritano. Esse homem desprezado. É isso que nós precisamos ser, meus irmãos. Samaritanos. Leprosos também, porque temos as lepras do nosso pecado. E só seremos livres dela quando o Senhor nos chamar. Mas que todos os dias, o ministério pode subir. Não é subir aqui todos os dias o ministério, tá? Fecha parênteses. Todos os dias, nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos salvou. Que não sejamos apenas pessoas que recebem as bênçãos de Deus, mas que sejamos discípulos que voltem para adorá-lo, para glorificá-lo, para viver em constante gratidão. Que sejamos como os samaritanos, pessoas transformadas, humildes e profundamente gratas ao Senhor. Pessoas gratas e humildes. A etimologia da palavra humildade no latim é muito interessante.
Existe uma ligação de humus. Você sabe o que é humus? Humus é terra, né? Humildade, meus irmãos, está nós voltarmos à originalidade do que somos, o pó da terra. Humildade está relacionado a nós irmos com o rosto em terra. Mas nós muitas vezes não queremos isso. Estamos no caminho apenas do milagre. Estamos apenas no caminho de sermos reconhecidos pelos homens. Mas eu quero falar para você nessa noite que o Senhor te chamou para muito mais do que isso. Que o maior reconhecimento que nós podemos ter na nossa vida, homem nenhum pode trazer. Apenas Cristo. Quando Ele falar para cada um de nós, venham benditos de meu Pai. Que essa palavra nessa noite, meus irmãos, nos ensine, no mínimo, a termos um coração de gratidão ao Senhor todos os dias. Não porque Ele nos curou. Eu sei que existem bênçãos materiais. Eu sou alvo delas. Mas nada se compara do que o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Nada se compara da morte substitutiva que Ele fez por mim no Calvário. Cura alguma, milagre algum, é maior do que a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não permita que as lepras do seu pecado endureçam o seu coração. Afastem você de Cristo. Mas que nessa noite nós venhamos escutar o convite tão maravilhoso de Jesus. Venham todos que estão cansados dos seus pecados, todos que estão sobrecarregados pelos seus pecados, pelos seus problemas, pelas suas tribulações da vida também, que eu vos aliviarei.